Olá, meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Está no ar mais um podcast do Fiscal, nesta sexta-feira, dia 30, exatamente às 19 horas. E hoje recebendo aqui um convidado, um cocalense, um cara batalhador, o Raimundo, que veio aqui hoje bater um papo com o Fiscal do Povo sobre a sua vida, sobre os seus propósitos aí na política do estado do Piauí, em uma determinada cidade, e falar também sobre a sua vida como empreendedor no município de Cocal. Raimundo, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Godofredo, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, prestar algum esclarecimento no que diz respeito à minha vida e a vida de muitas pessoas que, no entanto, dependem de mim. Lhe agradeço aqui pelo elogio de eu ser um empreendedor. Na realidade, sou um empreendedor. Me afastei da política partidária para me tornar um empreendedor. E aí eu passei a ver uma vida diferente e um horizonte bem melhor. Raimundo, você, há alguns anos atrás, foi inclusive vereador em Cocal, não foi? Eu fui vereador em Cocal por 2 mandatos. Só que eu verifiquei que a vida de político com mandato, principalmente vereador, não é bom. Porque essas administrações todas deixam muito a desejar. A gente não pode falar, porque já é logo criticado, é ameaçado, enfim. Aí por isso eu abandonei a política. Não a política em si, a gente torce na política, porque a gente que é empresário, a gente tem esse interesse na política, né? A gente estuda o candidato para ver quem é melhor para a cidade. Então eu me afastei da política como candidato. Não faço parte de nenhuma candidatura. Raimundo, hoje, no seu modo de pensar como empresário, você acha que a política, você consegue sobreviver da política, ficar rico, milionário? Não. Você consegue ficar rico, milionário, se você roubar, né? Porque é o seguinte, a população tem que saber o vencimento de um político. O vereador tem o seu vencimento, certo? A gente vê vereador candidato e sair prometendo gregos e troianos às pessoas, quando ele, na realidade, não faz nada que ele não é. Ele só legislar. Ele não vai executar obra nenhuma. Ele vai se humilhar. O prefeito, se for do mesmo partido deles, se for eleito junto, para que o prefeito atenda alguma reivindicação da população que ele representa. Raimundo, hoje, qual é o seu principal ramo na área do empreendedorismo? Qual é o ramo que você atua hoje? Eu tenho uma empresa, né, no ramo ceramista, né, produzo um produto diferenciado, né? Eu tenho uma clientela selecionada em 4 estados, né, no Piauí, no Ceará, no Pernambuco e no Maranhão. Está entrando em todos esses estados? Todos os estados. E hoje apareceu um empresário de Belém que veio fechar negócio comigo para ser o representante comercial, distribuidor na região do Pará. Então, além disso, eu tenho outras coisas, assim, eu construí uma pousada lá em Barra Grande, concluída, né? Eu tenho um rancho, meu xodó, que você conhece muito bem, você já passou por lá, né? Só que eu ampliei, deixei um negócio mais decente e vou tendo a minha vida boa. Eu tenho uma vida, na realidade, que deixa muito a desejar para certas pessoas. Raimundo, eu observo que você hoje é um grande empresário, mas você deixou a política, mas parece que a política não lhe abandona. Você sempre está cutucando ali, quando aqui não é aqui em Cocal, é em outra cidade. Eu vi algumas coisas lá, eu tenho uns amigos lá na região de São Gonçalo do Piauí, e com a conversa, a gente conversando, disse que conhecia o nosso trabalho, eu disse, rapaz, tem um Raimundo aí que tá por aqui, cutucando por aqui, mas em São Gonçalo aí, Aí eu queria que você nos dissesse aí o que lhe levou, o que lhe motivou a mexer na política lá de São Gonçalo do Piauí, já que é distante de Cocal, é mais de 400 quilômetros lá,
que foi que lhe motivou a estar mexendo lá na política lá da região? Godofredo, respondendo mais ou menos direto, eu fui candidato a prefeito de São Gonçalo há 36 anos. Eu fui casado com a filha de São Gonçalo, casado legalmente, e passei a ver na cidade de São Gonçalo a humilhação que a população de São Gonçalo tinha no que diz respeito à política. Lá quem é de um lado é Deus e quem é do outro lado é o cão. Então, existe essa disparidade em São Gonçalo. Eu passei lá durante quase 10 anos, tentando corrigir isso, mas quando eu fui, me candidatei e perdi a eleição, eu me afastei de lá, até por uma questão pessoal, né? Uma coisa que eu nem vou falar por quê. E de lá para cá eu fiquei acompanhando a política de São Gonçalo de longe, procurando saber, me informar como é que estava o povo e tal. Hoje sou cidadão são gonçalense, né? Me deram um título, né? Depois de, parece que 20 anos, foi quando a Câmara conseguiu, né, aprovar um título de cidadão são gonçalense, pelo serviço prestado que eu tenho em São Gonçalo, tá certo? Eu, como pessoa individual em São Gonçalo, acho que não tem ninguém que tenha feito em São Gonçalo o que eu fiz. Ninguém. Porque eu reestruturei muitas coisas, construí algumas coisas com o governo do estado, e o que eu vejo hoje é a população sofrendo praticamente do mesmo jeito. E eu voltei a andar em São Gonçalo agora quando eu descobri que na época que eu fui candidato, um dos motivos pelo qual eu perdi a eleição é que eu era forasteiro. Lá o grupo dizia que você era forasteiro. Pronto. O grupo dizia que eu era forasteiro e por conta disso eu acho que teve uma certa influência eu perder a eleição. Então, quando eu descobri agora que lá, o candidato agora, do lado da situação, é forasteiro, não é de São Gonçalo, ele está lá pouco mais de 1 ano ou 2 anos, sei lá. E aí eu resolvi olhar para lá, ver a cara daqueles que me taxavam como forasteiro, como é que eles vão pedir voto para um candidato que não tem nada lá, não tem nenhum serviço prestado. Ele apenas é médico e recebe o salário dele. É uma espécie de laranja e por ser médico eles associaram a imagem dele para tentar eleger. Exatamente. Só que é muito difícil eles elegerem ele, né? Porque a população está se tornando consciente, está vendo as coisas tudo desmanteladas, né? É muito tempo que esse mesmo grupo está comandando lá? Está com muito tempo? Esse grupo comanda São Gonçalo há 30... Aliás, desde quando fundaram São Gonçalo. No decorrer desse tempo aqui, foi eleito uma pessoa do meu grupo, na época o Pedro, né, que governou durante 8 anos, mas fizeram armaram uma emboscada contra ele, para que ele colocasse pessoas do grupo deles para vir ser candidato, apoiado por ele, Pedro, prefeito, e pelo outro grupo. Aí praticamente se tornou um candidato único. Aí esse candidato passou 4 anos, e foi o tempo suficiente para ele manejar o prefeito para colocar ele como candidato. E assim foi que aconteceu. Ele como candidato, passou a bate-pau, que a turma chama, do prefeito, né? Acho que ele andava sempre com uma toalha no bolso para limpar a cadeira onde o prefeito sentava, andava com sombrinha para botar na cabeça do prefeito, que ele é careca, onde tinha sol. Enfim, aí o prefeito viu que aquela era a pessoa ideal para ele não era acostumado com aquele tipo de gente, ser tratado daquela forma pelo um puxa-saco, e daí o cara estava lá como traíra, para eles voltarem ao poder que já faz 12 anos, que eles estão de volta no poder. Agora, o poder agora está muito ameaçado deles. Não por conta minha de estar lá, é porque o povo está se subsaindo e vendo uma série de coisas que está acontecendo em São Gonçalo que não devia acontecer.
Raimundo, geralmente nessas cidades onde tem aqueles grandes caciques que comandam o município por muito tempo, a política por muito tempo, acontece que eles chegam até você e te oferecem propostas para você ingressar ao grupo dele e apagam aquele foco. Quando vamos dizer lá que lá em São Gonçalo o foco de incêndio lá é o grupo do Raimundo e que estão se opondo a esse grupo que está no poder. Não chegaram não a te oferecer alguma coisa para você se aliar a eles? Não, nunca fizeram isso porque eles sabem do meu caráter, né? Eu nunca apoiei esse tipo de coisa, até porque isso é ilegal e imoral, né? Embora que a gente vê que em toda a política existem pessoas que chegam e se vendem por um determinado valor, depois, não, apenas fizemos um acordo político, ele nunca diz que recebeu o dinheiro. Quer dizer, ele vende a consciência dele e perde a credibilidade do eleitor. Isso é que muito acontece no político. Por isso que um vereador se elege 3, 4, 5 vezes, só quando ele faz algum trabalho que a população reconhece. Mas isso nunca acontece. Eu até sempre digo isso, que 90% dos vereadores, eles compram o diploma. Eles não são eleitos pela vontade do povo e pela esperança que o povo tem neles. Eles compram o diploma. Eles compram o voto, se elege, pegam o diploma e depois se tornam vereador. Passa 4 anos calado. Aí eles passam 4 anos sem poder falar. Até quando eles estão do lado do prefeito, que chega em alguma determinada repartição, que a turma até usa isso como piada, que pergunta, você é vereador? Eu sou vereador aqui do homem, né? Sou vereador dele, né? Quer dizer, a pessoa não diz, eu sou representante do povo. Eles nunca dizem isso. E, na realidade, o papel de um vereador é ser representante do povo. Eu perguntei essa questão, se eles nunca haviam proposto uma aliança contigo e tal, para apagar o foco de incêndio contra eles, né? Que é dessa forma que eles enxergam, quando algum grupo se levanta contra o grupo que está comandando o município, porque eu vi aqui um determinado jornalista lá da cidade, e eu vi aqui algumas matérias onde ele fazia críticas à atual gestão, mostrando o transporte do município, os veículos públicos do município sucateados, prédios públicos sucateados, e hoje me parece que ele está lá na gestão, aquele que criticava, né? Aquele jornalista, alguma coisa, repórter, que tinha um canal na internet, aquele que criticava hoje está lá na gestão. E por essa razão eu perguntei, acontece isso lá? Acontece sim. O camarada é o seguinte, inclusive há comentários lá, que com aquela reportagem que saiu lá dos carros, da estrada, parece que eles chamaram ele, deram um carro, sei lá. E aí ele mudou de opinião, né? Mas isso é muito normal nas pessoas. Porque as pessoas deviam ter a sua profissão, já que ele tem... a profissão que ele tem é essa, né? De ter um canal para estar divulgando, etc, etc. Mas aí a gente vê que ele não tem caráter, né? E o povo está enxergando isso, né? Porque no primeiro momento ele está dizendo que está ruim, está destruído, e depois ele está junto com os destruidores. Exatamente. Né? E esse rapaz, eu até acho que ele é meio desequilibrado, sabe? Pelo que eu vejo, eu conversei com ele apenas uma vez, eu não percebi que o juízo dele não é muito bom. O São Gonçalo do Piauí, qual é a principal economia da cidade? Porque essa cidade pequena geralmente gera emprego da prefeitura. A prefeitura serve como cabide de emprego, o prefeito já aproveita para contratar muita gente, jogar lá dentro dando migalhas, para justamente continuar no poder através desses votos, desses vínculos. Além da questão da prefeitura, qual é a outra renda do município? Eu vou até numerar o percentual. 50% da população de São Gonçalo vive da agricultura. São Gonçalo é uma região boa, terras férteis, farto de água, e as pessoas plantam, fazem pequena plantação no período do verão. Eles vendem muito milho em Teresina. É difícil ter uma semana que não entre 20, 30 carradas de milho em Teresina, milho verde, durante o período de todo o verão que eles produzem isso. Então 50% vive da agricultura, eu acho que uns 5% da agropecuária, né? Eu acho que uns 10% deve viver de benefícios do coisa, e o resto vive
da prefeitura. Todo o dinheiro que entra da prefeitura lá é desviado. É um estado de calamidade em São Gonçalo. A prefeitura lá tem muito contratado? Olha, a prefeitura, todas as prefeituras que eu acho, acredito que sim, eles inventaram um negócio de um contrato relâmpago, né? Relâmpago ele só dá pá e vai embora. Então, por 2 meses, 3 meses, para eles obterem aquele voto e o silêncio durante 4 anos, ele não falar nada. Ele, não, eu paguei para você ficar calado agora. Esses 4 anos eles fazem o que quiserem. Só que isso não vai vingar mais, né? Porque o cara que está no poder não tem mais o que oferecer. Quem tem o que oferecer é quem está fora do poder. Porque aqueles que estão lá, tendo portarias altas, praticamente sem fazer nada, esses não vão ficar perdendo o poder, né? Então, quem está fora do poder para entrar no poder é quem tem alguma coisa para oferecer, que é exatamente o que resta, ou que vai sobrar daquelas pessoas que vão passar a ter uma outra função na vida deles, que eu até acho difícil, viu? Porque você sabe que esse dinheiro que ele é ganho com facilidade ele vai embora, né? A mesma facilidade que você tem de ganhar, que você não ganha, você tirou da boca de um aluno, de um medicamento, de uma infinidade de coisas, né? Você sabe muito bem disso. E aquele dinheiro fica na mão daquela teta da prefeitura, que faz vergonha a prefeitura de lá, como ela é composta com o seu secretariado. Você falou com relação à questão dos desvios, já teve algum escândalo por lá que foi denunciado e tudo? Godofredo, eu não te diria que tem escândalo lá. Porque o que eu acho, a maior tristeza de um administrador público, é ele ficar inelegível. Porque eu não conheço ninguém que se tornou inelegível porque ter feito um benefício a alguém. Quando ele se tornou, ele fez alguma coisa errada. Roubou, desviou, tomou, aí ele se tornou inelegível. Então, o que eu não vejo o que eu vejo, na realidade, é isso. Que se o camarada é inelegível, é porque fez alguma coisa de errado. E lá, praticamente todos estão inelegíveis. Raimundo, dessas cidadezinhas pequenas, os que comandam o município geralmente costumam botar um bocado de familiar dentro. Como é que é lá em São Gonçalo? São Gonçalo, eu vou te dizer aqui como é, né? E até tem um fato especial lá em São Gonçalo que eu faço questão de expor. O prefeito, o ex-prefeito, que é o pai do prefeito atual, né, governou, não sei se 8 ou foi 12 anos. Hoje, ele botou um amigo dele, íntimo, para tomar a prefeitura de volta daquela pessoa que eu falei antes. E esse filho dele está com 12 anos, 8 anos na prefeitura. Mas eu vou lhe dizer o secretariado dele. O secretário de administração da prefeitura é o pai dele. O secretário de educação da prefeitura é a esposa dele. O secretário do CRAS, né, de assistente social, esposa dele. Secretária de saúde, irmã dele. O secretário de finanças é o cunhado dele. Diretor do hospital é o amante da irmã dele, que é o candidato a prefeito, né? Então é tudo aparelhado lá. Não, lá tudo é tudo em família, lá não fura nada. Mas o mais importante é que eu acho que um secretário de São Gonçalo deve ganhar em torno de R$4.000. E o secretário de finanças, ele tem uma filha fazendo medicina particular, que é 12 mil, ele ganha 4. Ele tem uma filha fazendo medicina que ganha 12. Ele tem 2 filhos estudando no colégio Dom Barreto, lá em Teresina, que eu morei em Teresina há muito tempo, é muito caro, hoje é em torno de 4 mil e pouco. Então ele tem 2 filhos lá, 2, somado dá 8, com mais 12, 20 mil. Ele ganha 4 e ele paga 20 mil. Eu até gostaria de pedir a ele que ele passasse a dar umas palestras em São Gonçalo, como é que ele consegue fazer essa jerimia lá, essa aritmética, tá entendendo? Para ter essa vida que ele tem. O salário dele é quanto?
É 4 mil. 4 mil reais. E só o curso de medicina é 12 conto. 12 conto e mais 8 mil de 2 filhos de estudo do Barreto. Então é umas coisas que a gente não entende assim. Eles fizeram agora, recentemente, uma carreata. São Gonçalo não tem 100 carros na cidade, sim, carros para, né? Não tem. Mas fizeram uma carreata com 101 carros, aproximadamente. Porque o grupo de agiota da região do Médio Parnaíba estão com medo de perder, não sei se o cliente ou se perder dinheiro que eles emprestaram lá. Não dá para a gente entender essa classe assim, a gente nem se mete e tal. Mas a gente percebeu que eles trouxeram gente, trouxeram o carro para afrontar a oposição de que a eleição deles estava ganha. Mas aí, Raimundo, o pessoal que mora na cidade conhece os carros, vê que aquela movimentação não é da cidade, né? Mas eles ainda têm essa aritmética de fazer com que o povo se envolva dizendo que as coisas dele é grande. Mas isso não acontece. Então, já que esse pessoal grande aí, esses agiotas, estão preocupados investindo na campanha, é porque eles estão vendo que o negócio não está bom. Estão preocupados em realmente perder aqueles que dá lucro para eles, né? Exatamente. Raimundo, como é que é a questão da saúde lá de São Gonçalo? A gente vê que essas cidades, principalmente cidades aparelhadas, governadas pelas mesmas pessoas há muito tempo, a saúde é defasada. Como é que é lá na questão de São Gonçalo? A saúde de São Gonçalo praticamente não existe. Parece que São Gonçalo tem umas 3 ambulâncias, tinha um SAMU lá. E hoje São Gonçalo só resta uma ambulância rodando, estava rodando. Mas ela foi apreendida esta semana passada pela Polícia Rodoviária Federal, porque ela nunca foi emplacada. Eles nunca emplacaram. Então eles desceram algum paciente que porventura vinha em Teresina fazer um exame, alguma coisa assim, e recolheram o carro por falta de emplacamento. Então hoje São Gonçalo não tem nenhum carro na saúde, né? São Gonçalo parece que tem 2 ou 3 ônibus, né? Escolar. Esses ônibus estão todos quebrados, depedrados, sem diferencial, jogar lá no meio do mato. Então lá tem máquina reta escavadeira, trator agrícola, caminhão 3/4, tem furgão, tá entendendo? É triste a situação de São Gonçalo. Tem carro novo. O sogro do prefeito, que foi o prefeito passado, me disse que lá tem uma Toro 2022 já quebrada, jogada. O pessoal até sem noção, lá já que está falando em carro, essa tem nada a ver com a educação, com a saúde. A prefeitura tinha uma caminhoneta Hilux. Essa caminhoneta foi emprestada para um dono lá de uma pequena empresa, né? E até que parece que eu ouvi falar, não tenho certeza, que esse secretário de Finanças andava nela, e eles foram para São Paulo fazer aquisição de uma lâmpada, que hoje lâmpada a gente compra no Mercado Livre, né? São Gonçalo é 100 quilômetros para Teresina, né? Tem não sei quantas lojas de material de construção que vende lâmpada, todo tipo de luminária, e eles foram para São Paulo, e no retorno, eles chegaram dizendo, lá em São Gonçalo, são coisas que ninguém sabe, né? E roubaram a caminhoneta. Vixe, mano. Então, disse que renderam os 3 da caminhoneta, e um ficou no carro e os outros 2 não sei para onde foram. E aí chegaram com essa história. Quer dizer, eles saíram num carro da prefeitura e voltaram de ônibus, dizendo, não sei se foram buscar, dizendo que a caminhoneta foi roubada, a Hilux. Por isso que há necessidade, sim, em São Gonçalo, de a oposição ganhar a eleição para ir buscar o motivo pelo qual essas coisas sempre aconteceram e ninguém fez nada. Hoje a Câmara de Vereadores, a maioria com eles lá? Não, eles tinham. Eu nunca até me informei, porque eu tenho imagem de vereador diferente. O pensamento meu de vereador é um pouco diferente. Mas era praticamente todos do mesmo lado. Esse grupo rachou agora. Eles vinham mantendo esse grupo, você está entendendo? O silêncio dos vereadores, sem fazer nenhuma denúncia, né? Que ele, prefeito, o ex-prefeito, o pai do prefeito, ele responde nos processos, né? Que ele trabalhou no INTEP um tempo,
e ele andou fazendo uns negócios de umas terras lá. Ele responde uns processos por isso, né? Por ele ser político, chefe político, essas coisas sempre eles colocam uma pedra em cima e tal. Mas um dia essas coisas vão à tona, né? Porque é duro para as pessoas saber que as pessoas se enriquecem sem trabalhar à custa da desgraça dos outros, né? Porque esse dinheiro que vem para trabalhar pelo povo, a serviço do povo. E, no entanto, esse dinheiro que vai para São Gonçalo é a serviço deste grupo, que eu até considero um câncer da corrupção. E Raimundo, a questão dos prédios públicos lá, como é que estão? Estão sendo reformados, bonitinho, ou está tudo abandonado lá? Quando eu fiz dos prédios públicos, todos eles receberam recursos do governo do estado e do governo federal para serem reformados. Receberam o recurso, mas eles estão todos abandonados. Até o fórum da São Gonçalo, tiraram o fórum de São Gonçalo, tinha um fórum lá, na época tinha um fórum com o juiz, com o promotor e tudo, tiraram, fizeram uma doação à prefeitura do fórum, parece que deram um capital de 300 e poucos mil para eles reformarem o fórum, fazer o CRAS e fazer 2 entidades para o município, e nem fizeram e ninguém sabe do dinheiro. O estádio de lá, parece que eles receberam um recurso de 600 mil, aproximadamente, para terminar o estádio. Do mesmo jeito, está lá. Uma pista de clube que tem lá, receberam também, não sei se 70 foi 80 mil, está lá do mesmo jeito. Outra coisa que tem lá que eles receberam dinheiro que não fizeram, de uma UPA que está fechada há mais de 2 anos, eles receberam dinheiro para fazer uma pequena reforma e botar a funcionar. Ninguém sabe desse dinheiro. A prefeita ganhando a eleição, aí a gente vai saber o destino dele, para onde foi, com quem está, né? Isso com certeza vai acontecer. E o povo está sabendo, e o povo está querendo que isso aconteça, né? E com certeza vai acontecer. Então a candidata de oposição lá é uma mulher, né? É uma mulher. Ao longo desses anos aí de emancipação política de São Gonçalo, os gestores foram sempre homens? Sempre homem. É a primeira mulher a enfrentar esse câncer da corrupção em São Gonçalo. Então, uma boa oportunidade para renovação e mudança, né? Com certeza. Eu acho que as mulheres de São Gonçalo, que estão ouvindo aqui esse programa, essa entrevista aqui, sensibilizada em votar numa mulher que essa é quem vai resgatar São Gonçalo das unhas desse grupo corrupto. Porque quando você fala em mulher, a mulher é a chefe do lar, gosta sempre de tudo organizadinho. Então é uma grande oportunidade aí para São Gonçalo para mudar a realidade, a história aí da cidade, porque pela forma que o Raimundo me fala aqui, nepotismo por todo lado. Os prédios deteriorados, transporte não funciona, não tem ambulância, então tá completamente sucateado. Você Godofredo, para fazer um enterro de uma pessoa, um ente seu, você tem que arranjar uma foice para roçar o mato, para descobrir um lugar que não tenha uma sepultura para fazer o sepultamento do seu ente. Entendeu? Lá é triste demais. Triste. Lá tem o maior crime que eu já vi na história, São Gonçalo, recentemente. Eu acho que ninguém nem denunciou isso. O prefeito pegou a biblioteca de São Gonçalo, colocou dentro de um caminhão e jogou no lixão. Essa biblioteca foi lá para o lixão. Eu acho que ele vai se enrolar com isso, porque o lixão ele já respondia um processo do Ministério Público, por ele não ter adequado. O lixão é um sistema que eles estão exigindo, né? O marco do saneamento básico. Exatamente, eles não estão fazendo isso. Então, por conta disso, eu acredito que quando o Ministério Público tomar conhecimento disso, ele vai se enrolar. Com certeza vai se enrolar. Mas todas essas irregularidades e os vereadores não moveram nenhuma ação, não fizeram nenhuma denúncia ao Ministério Público? São Gonçalo é uma cidade pequena onde todo mundo é parente. Lá são 3 famílias, Pires, misturado com Ribeiro, e Flor, e outras Ferreira. Então essas 3 famílias se juntaram, só que agora é o seguinte, elas agora se separaram definitivamente, porque eles viram que tem que tomar um rumo.
Alguém tem que tomar um rumo e dar um rumo a São Gonçalo. Dar o que, na realidade, a sua população precisa que seja feito. Eu, no início aqui, eu lhe disse que eu acho que eu sou a pessoa que tem o mais serviço prestado em São Gonçalo. Vou até lhe contar essa história, porque São Gonçalo tem um único clube, e no povoado de lá também tinha um outro clube, mas o povo que era oposição ao prefeito não podia entrar no clube. Você vê as coisas. Quando esse tempo que eu passei de 10 anos em São Gonçalo, eu construí um clube em São Gonçalo e comprei um clube nesse povoado, que as pessoas pudessem ir uma festa. O povo do outro lado, né, que eles chamam assim. Você está entendendo? Então eu já me lembro que eu fiz um clube muito bonito lá em São Gonçalo. Inaugurei com um conjunto, acho que tu deve lembrar, o Geniais de Amarante. Tá certo? Foi na época que o Alberto Silva foi candidato a governo, ele numa eleição. Então hoje eu me lembro que ele me nomeou para me coordenar a política no Médio Parnaíba. Não é ir buscar o voto. Eu fui buscar aquelas pessoas que tinham simpatia pela candidatura dele e levei até ele para que deslanchasse um trabalho e passasse a ser as pessoas que iam ter os critérios políticos após ele ganhar o governo. Isso, na realidade, aconteceu. Está entendendo? Eu tive uma função um pouco mais privilegiada, porque eu fiz esse trabalho sem nenhum ônus para a campanha dele, né? E aí eu peguei e transformei São Gonçalo, as coisas que eram do Estado, eu transformei para funcionar com pessoas do Estado. Então eu dei, parece que foi 39 empregos do Estado, tanto em delegacia, em Agespisa, e hospital, que era um posto de saúde, eu transformei ele numa unidade mista, né? Aí ele passou a ter uma quantidade de gente maior. Mas o maior crime que era cometido na época era com o velhinho que tinha aquela idade de se aposentar, que ele não aposentava. Ele ia lá, ele tinha um convênio lá com o sindicato, ele ia lá, pegava o processo da pessoa, levava o médico fazia lá a perícia, dava às vezes o direito, mas ele não levava o processo para o INSS para ser feita a auditoria da perícia. Você está entendendo? Isso, na época, eu ainda me recordo que foi 173 pessoas que viviam esse drama em São Gonçalo. Então essas pessoas passaram, na medida que eu tomei conhecimento disso, eu fui e passei a resolver. É tanto que eles diziam lá, rapaz, se o Raimundo levou o processo, pode comprar fiado, né? Eles ficaram dizendo isso de mim lá. Porque a primeira providência minha em São Gonçalo, quando eu achei que eu tinha que tomar as dores por aquele povo, foi alugar um carro e pegar aqueles alunos que já não tinha como estudar em São Gonçalo e formei em professoras numa cidade que tinha. Então eles iam todo dia. E aí eu custeei o carro todo tempo, até eles se formarem. Entendeu? Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer com que as pessoas se tornassem capazes de orientar o povo, de ensinar o povo de São Gonçalo. Isso eles não querem, porque eles querem que o camarada seja sempre analfabeto. Até porque está aí o problema da biblioteca de São Gonçalo jogar fora. Então, pelo que você fala aí, essa questão da biblioteca que eles destruíram, eles não têm nenhum respeito pela educação, né? Porque uma biblioteca conta a história da cidade, né? É uma coisa muito importante, né, para a educação do município. No entanto, quando fala jogado fora, eles pegaram, destruíram os livros, jogaram tudo no lixão? Eles pegaram os livros, colocaram dentro de um carro e jogaram no lixão. Isso é um crime muito grande. É um crime grande. E depois é o seguinte, a biblioteca é um patrimônio do município. Eu Pois considero isso. Porque é onde a pessoa que tem vontade de pesquisar alguma coisa se desloca da sua casa, vai até a biblioteca, faz as pesquisas que quer. Isso não tem mais em São Gonçalo. Voltando para a questão situação e oposição, você me fala lá que hoje o grupo que era denominado a situação lá, hoje está dividido. Vocês quebraram no meio. Uma parte está com vocês agora.
Exatamente. A família de Flor, praticamente todos estão do outro lado, que era com eles, não é mais. Acho que 60% dos Pires está no grupo, que não era, né? E a gente vê também as pessoas, as adesões que eles recebem no dia a dia, né? Eu tenho certeza que não lá em São Gonçalo, mas aqui também em Cocal, eu já vejo conversa nos bastidores de esquina, ou às vezes a gente para numa casa de um amigo para tomar um café, a gente vê as conversas, é que depois do dia 10 de setembro, quando é a data que eles com certeza vão ter que pagar todo, né, aquelas portarias que eles deram para as pessoas votar, que, com certeza, se pagar é o último, não terão mais, e se votares neles, eles estão simplesmente se condenando durante 4 anos a não falar nada, ficar calado. E lá em São Gonçalo parece que é a mesma coisa. A gente já sente que as pessoas querem dizer pra gente, rapaz, na hora que eu receber meu último salário aqui, eu vou. Até porque essa questão dos agiotas que estão investindo na cidade, cara, eles estão pegando dinheiro, e esse dinheiro tem que voltar para o cofre aí dos agiotas, né? E aí, a partir do momento que chegar setembro, finalzinho de setembro, que eles pagarem o último para garantir o voto desse pessoal, para frente não vai ter mais salário para ninguém, não. Esse dinheiro que vai entrar é todo para pagar as contas que eles fizeram de campanha. Eu não sei se eles estão fazendo isso, né? Mas é toda a cidade. Eu acho que essas pessoas assim, essas pessoas que emprestam dinheiro, eu acho que eles estão preocupados em perder o cliente no futuro, né? Não sei se eles estão devendo a eles, né? Eu não posso afirmar isso, até porque essas coisas são coisas que a gente nem conversa, né? Mas eu acredito que o medo deles é perder o cliente, né? No decorrer de 4 anos. Porque se você tem um cliente que vai lhe comprar, ou lhe tomar alguma coisa, emprestar um dinheiro, um juro, durante 4 anos você já tem aquilo garantido, né? É a mesma coisa que eu tenho uma fábrica de tijolo e eu tenho meu cliente, né? Eu tenho que preservar meu cliente, que ele continue sendo sempre meu cliente. Para isso eu tenho que ter um tratamento VIP para ele. Raimundo, e lá o povo? Como é que o povo fala nas esquinas? Porque a cidade pequena, qualquer coisa que você solta é especulação nas ruas, nas avenidas. O sentimento do povo é realmente de mudança? O sentimento do povo é de mudança, sim. Porque a gente vê o movimento, né? Tanto nessas caminhadas, como eles adotaram um sistema diferente de política, né? E antigamente o camarada fazia política na cidade, eu não vou na casa de fulano, porque fulano não é comigo. E não existe isso. Porque quando o cara ganha a prefeitura, ele vai ser prefeito de todos, né? De todos. Não é apenas daqueles que votaram nele. Aqueles que votaram nele é que tem que ter um tratamento diferenciado daqueles que não votaram. Mas ele vai ter que administrar a cidade para todos. O serviço público do município tem que ser para todos. E agora aqui a pergunta crucial, né? Porque eu estou me perguntando aqui, mas ele ao longo do bate-papo aqui ele já soltou muitas coisas aí. Com relação a essa questão do empresário Raimundo, que hoje é um empresário bem sucedido no município de Cocal, e sair de Cocal, que ele poderia muito bem estar investindo na política de Cocal, mas não. Ele saiu de Cocal e volta lá para suas origens, São Gonçalo, para investir na política de lá, uma cidade a mais de 40 quilômetros de Cocal. Me conte aí por que esse interesse, por que tá brigando, batendo de frente com aquele grupo que te chamava de forasteiro, que hoje não pode mais chamar. Eu fiz o seguinte, eu tenho essa mágoa durante 34 anos comigo. Eu sempre guardei as coisas para mim combater elas no tempo certo. Então eu voltei lá sem ninguém me convidar, ninguém me chamou para ir lá. Eu passei a andar em São Gonçalo nessa campanha quando eu descobri que o candidato da situação não era de São Gonçalo. Ele é apenas um médico que tem uma irmã do prefeito como amante, né? Que ele é até vereador em Altos, tá certo? Só que em Altos ele não tem mais credibilidade nenhuma para se eleger em nada lá, né? E aí eu acredito que aqueles eleitores de São Gonçalo que votam na situação hoje, no caso nele, se eles pegassem um carro e viessem Altos,
e procurar saber a vida desse candidato, eles iam decidir não votar. Com certeza disso, né? Porque... E aí eu voltei lá, por conta disso, eu quero ver a cara deles pedindo voto para um forasteiro, né? Que não tem nenhum vínculo no São Gonçalo. Ele não tem um serviço prestado em São Gonçalo, ele não tem um vínculo em São Gonçalo, não tem nada. Ele apenas foi escolhido pela secretária de saúde, que é amante dele, para ser o substituto do irmão, que eu acredito que não é dessa vez que vai. Então, aí eu fui para lá, porque esse é o momento que eu acho de eu tirar essa mágoa de dentro de mim. Como eu hoje me julgo, e a pessoa sabe lá que eu sou uma das pessoas que mais fiz benefício às pessoas, eu prestei muito serviço às pessoas, eu nunca disse não a ninguém, eu nunca cheguei na casa de ninguém pedindo algum dinheiro emprestado, não. Toda vida eu fiz as minhas coisas, eu mesmo pagando as minhas coisas. O que eu devo em São Gonçalo hoje é uma amizade muito sólida, né? Porque eu almoçava muito na casa dos amigos, né? Quando eu chegava lá, um me chamava para comer na casa de um e outro, assim. Então eu devo muita fineza a essas pessoas. E eu quero hoje fazer, inclusive, um apelo aquelas pessoas que eu prestei algum benefício a elas, algum favor, fiz alguma coisa por elas, eu fiz de coração, eu não fiz em função de voto. Eu fiz porque eu vi que aquela pessoa tinha necessidade que aquilo fosse feito. E hoje eu queria pedir que eles fizessem uma reflexão. Não é obrigado eles dizerem que vão votar, mas se na urna, quando eles forem votar, se não tiver ninguém olhando, filmando, está entendendo? Que não vão definir em quem ele está votando, eu gostaria de pedir que eles votassem na candidata a prefeita Gislaine Cabral, com o número 15. E você me perguntou que interesse eu tinha em ir para a política de lá de São Gonçalo. Interesse, eu acho que você talvez tenha feito essa pergunta com uma certa maldade, querendo saber se eu tinha interesse financeiro da prefeitura em alguma coisa. Mas eu quero dizer, não tenho nada disso. Eu quero fazer... o que eu quero da prefeitura de São Gonçalo é que a eleição é muito boa, nós não vamos arredar o pé, nós vamos acochar mais ainda, para nós ter uma diferença muito boa. E o que eu quero é que a prefeita nunca troque um eleitor dela por 10 que votou do outro lado. Porque eles votam do lado de lá, esses pilantras que votam e ficam se beneficiando de um lado e outro, eles só gostam de estar nas tetas da prefeitura. Ela nunca dê um dela por 10 deles lá, porque ela não precisou deles para se eleger. Tá certo? Isso eu quero que ela... Isso aí é um pedido que eu vou fazer a ela. Contra dinheiro da prefeitura de São Gonçalo, não quero nada. Se eu andar por lá e me der um cafezinho, eu tomo, mas se não me der nada... Se eu andar por lá, que eu nem sei se vou, você está entendendo? Mas o que eu quero dela é isso. E uma exigência que eu vou fazer com que ela, na medida que ela ganhar a eleição, ela fazer uma auditoria com a presença do Ministério Público nos últimos 12 anos. E que ela me dê uma cópia dessa auditoria, porque aí eu vou ser uma pessoa que vou denunciar tudo que aconteceu em São Gonçalo. Então, não vou deixar esse grupo que está no poder em paz. Nunca vou deixar eles em paz por conta disso. Então, eu vou pedir isso a ela. E vou dar aos vereadores que foram eleitos, a gente sabe que faz 5 ou 6 ou 7, né? A gente já sabe disso, né? E eles... São 9. E eles dizem que fazem 4. A gente faz 5, eles fazem 4. Mas não fazem. Porque eles só tem uma pessoa lá que tem condições de se eleger. Os outros eu acho que não tem. E eu vou mostrar aos vereadores que, embora eles tendo trabalhado para eleger a prefeita, mas eles são fiscal do povo. Eles são vigia da prefeita. Eles vão ser fiscal do povo. Ver o portal de transparência, olhar, acompanhar se aquele recurso que entrou está sendo gasto com a coisa certa, porque todo recurso que vai do governo estadual e do governo federal, ele vai carimbado, vai com a finalidade. É para merenda, é para medicamento, é para transporte. Ele vai, é carimbado aquilo ali, né? Então, o que eu quero é só que os vereadores acompanhem isso para mim. A prefeita fez uma auditoria da prefeitura. Não trocou os eleitores dela por os falsos do lado de lá,
e os vereadores vão acompanhar a administração dela, né? Então, para mim, Maria, isso é excelente. Eu sou uma pessoa abençoada e vou ficar com essa mágoa desfeita no meu coração. Meus caros amigos e amigas, falamos com o Raimundo, empresário em Cocal, que está dando umas cutucadinhas lá por São Gonçalo do Piauí. Ele que é cidadão são gonçalense, é assim que fala, né? Lá. Cidadão São Gonçalense. Raimundo, quero te agradecer aí por ter aceitado esse convite, falar um pouco aí da cidade de São Gonçalo e sucesso lá para o pessoal do MDB, que consigam eleger aí a prefeita. Qual é o nome dela? Gerlane Cabral. Gerlane Cabral. Fica aí os microfones para as suas considerações finais. Eu queria te agradecer, Godofredo, por esse espaço. Eu espero que a população de São Gonçalo tome conhecimento na íntegra disso aqui e que aquelas pessoas que são meus amigos, não deixaram de ser meus amigos, embora alguns que estão com a tendência natural de votar por lá por alguma conveniência, mas eu quero dizer para essas pessoas que o voto é secreto. E se essas pessoas têm consideração a mim, né, que você está me chamando de Raimundo, mas lá eles me chamam de Raimundo Xixá. Você está entendendo? Se você chegar no médico Parnaíba e falar, você já viu falar em Raimundo Xixá? Aí todo mundo sabe que sou eu. Você está entendendo? E embora que eu tenha outro apelido aqui no Cocal, né? Mas lá em São Gonçalo eu sou conhecido como Raimundo Xixá. Tinha esse apelido de Xixá. E eu, quando me casei com uma pessoa de São Gonçalo, comecei a andar para São Gonçalo, e o pessoal perguntava, quem é aquele ali? Não, ali é o Raimundo, é genro do Manel Xixá. Aí daí ficaram me chamando Raimundo Xixá. Eu também nunca me preocupei com o apelido, porque isso não muda o caráter e a personalidade das pessoas. E eu fico agradecido a você e agradeço às pessoas de São Gonçalo que estão me ouvindo nesse momento. Agradeço, peço a Deus que ilumine essa caminhada e que nós possamos ter mais força a cada dia que se passa até o dia 6 de outubro. E muito obrigado. Quero agradecer o carinho e a audiência de vocês de São Gonçalo do Piauí, que nos assistiram, nos prestigiaram até esse exato momento. Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus, que nós vamos ficando com ele. Tchau, pessoal.